tinha a história de um corredor. Ele tinha uma experiência inusitada, porque ele passou boa parte da vida dele tendo que correr descalço. E ele, pelo fato de ter que correr descalço, ele se comparava com os colegas que tinham uma condição financeira melhor e eles então corriam com os tênis. E aconteceu que ele foi gerando aquela tristeza, foi gerando aquela angústia, exatamente porque na sua experiência de vida, ele não acreditava nele mesmo. Ele carregava a mochila pesada do seu passado. Num determinado momento, ele sempre lembrava da história dele, de que ele teve, por questões familiares, que treinar durante um longo período descalço, enquanto seus colegas treinavam calçados. E ele se olhava a partir dessa experiência negativa vivida no seu passado, a sua mochila pesada. Aquilo trazia nele o ódio, trazia nele o rancor, trazia nele a mágoa, e ele ia alimentando constantemente a energia negativa, as emoções destrutivas dentro dele, e isso fazia com que ele gastasse mais tempo tendo que dar conta do que já tinha acontecido no seu passado do que com o que ele poderia viver no seu presente. Até que um dia ele decide, então, com muita luta interna, porque ele não acreditava nele mesmo, participar de uma corrida que era o seu sonho. Ele então entra nessa corrida, sem acreditar nele mesmo, e num determinado momento começa a chover forte. Era uma das corridas mais importantes do país. O técnico lá na frente, ele em 17º, e o técnico lá na frente, de quem estava no primeiro, manda o recado para quem estava no primeiro lugar. Tira agora o seu tênis, porque com essa chuva, esses tênis não são preparados. Então é melhor estar descalço do que com esses tênis. Eles tiram o tênis e essa notícia vai chegando para quem já estava lá atrás. E ele então tira o seu tênis. E ele que estava praticamente lá dos últimos lugares, em menos de 30 minutos, ele já foi passando todos. Daquela corrida, ele era o único que tinha o histórico de um pedaço importante da sua vida, ele teve que correr descalço. Quando ele cruzou a linha de chegada, em primeiro lugar, ele virou a chave interna dele para olhar a sua própria história a partir de outra leitura. E quando todos chegaram para colocar a medalha nele, ele deitou no chão e pediu que fotografassem os seus pés. Ali estavam as bolhas, as marcas, as cicatrizes das experiências negativas que ele, até 5 minutos antes, olhava para a história de vida dele como algo desprezível. Depois de alguns anos, conta-se que quando alguém chegava na casa dele para visitá-lo, a primeira coisa que todo mundo que chegava, que entrava na casa, era ver aquela grande foto, não com a medalha, mas com os pés dele, escrito: foi por causa dessas cicatrizes que eu consegui chegar em primeiro lugar. Quando a gente fala da mochila pesada e trata a mochila pesada a partir das experiências negativas que você viveu, talvez com a sua família, talvez com o responsável, talvez com quem deveria cuidar de você, mas não cuidou, eu estou falando de um lugar de muita dor. Eu sei. Eu estou falando de um lugar dentro de você onde muitas vezes você sofre calado, você sofre calada. Você sofre
porque você gostaria de não alimentar esses sentimentos que vão te corroendo, que vão te destruindo, que vão fazendo você muitas vezes perder noite de sono, que fazem você muitas vezes desejar dar afetividade muitas vezes para o seu filho, desejar dar afetividade muitas vezes para com quem você se relaciona. E essas pessoas cobram de você muitas vezes afetividade, mas você sabe que você não consegue porque ainda você está presa no que fizeram com você na sua história do seu passado. Eu sei que esse lugar é um lugar de dor, mas quando eu trago a história desse corredor, é simplesmente para sinalizar para você que o seu passado não é o seu destino.